Muito bem, vamos começar o debate. Hoje, quem dá início ao grande debate é Tomé Abduch. Você, Tomé. Bom dia, Agostino. Bom dia, Gabriela. Queria aproveitar e mandar um abraço ao Caio Coppola, que se recupere, em breve estará aqui conosco. Realmente, eu acho que essas discussões nesse momento são um grande absurdo. É perceptível a questão política nesse momento, envolvendo os governadores. Estão, sim, preocupados com as eleições de 2020. Eu queria aqui iniciar dizendo algumas medidas que o governo federal está tomando para que a gente possa sair da melhor maneira possível em relação ao coronavírus. Vou começar com algumas medidas econômicas. O governo federal está disponibilizando 24 bilhões para a linha de crédito pessoal, 55 bilhões do BNDES, com até 70 milhões de reais para as empresas poderem estarem se ajudando e, com isso, ajudando os seus colaboradores. Nós temos o atraso no recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mais uma boa alternativa para poder ajudar os trabalhadores e as empresas. 432 milhões de reais enviados para ajuda aos estados. Repasse de 4,5 bilhões do fundo do DPVAT. Lembram do DPVAT? Isso vai ser voltado para o combate ao coronavírus. A antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. Antecipação do abono salarial para junho. Isso vai injetar na nossa economia pelo menos 12,8 bilhões. Nós temos a inclusão, que de extrema importância e de muita nobreza para poder ajudar as pessoas mais simples desse país, de mais de 1 milhão de pessoas de forma imediata no Bolsa Família. É a preocupação com as pessoas mais pobres. Auxílio de 15 bilhões de reais para os trabalhadores informais, para essas pessoas que não têm um trabalho fixo, ambulantes, pessoas que vendem coisas nas ruas. Auxílio de 5 bilhões de reais para as pequenas e médias empresas. E também a facilitação da renegociação de crédito, fora outras inúmeras ajudas. O governo está sendo extremamente criterioso, com o pé no chão, tomando as atitudes corretas, principalmente com os seus ministros. Então, eu acho que esse momento, esses ataques vindo dos governadores, ele é totalmente necessário e o viés é político, sim. Agora, no grande debate, a análise inicial, o argumento inicial de Gabriela Prioli. Como é que você vê essa divergência entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e alguns governadores? Bom dia, Gotino. Bom dia, Tomé. Gotino, vou me permitir ficar um pouquinho mais restrita ao tema para a gente analisar esse conflito que parece existir entre os existe entre os governadores dos estados e o presidente da República. E aí a fala do Tomé, que ressalta as medidas econômicas tomadas pelo governo Jair Bolsonaro, na verdade anunciadas, muitas delas ainda dependem de algum detalhamento, fazem com que a minha reflexão, na verdade, permaneça. O que eu vejo acontecer? A gente sabe que para lidar com o coronavírus em relação à saúde das pessoas, a única coisa possível de fazer é propor uma política de isolamento para que a gente consiga achatar a curva de disseminação. Então, o que se sabe é que a gente vai ter que fazer com que todas as pessoas peguem o vírus e que se tornem imunes a partir daí. É o que o próprio presidente da República diz. A gente não tem vacina, a gente, por enquanto, não tem medicamento. Mas para a gente conseguir que essas pessoas não sejam infectadas todas ao mesmo tempo, que levaria a um colapso do sistema de saúde, os governadores estão propondo medidas de isolamento das pessoas para conseguir achatar essa curva. Essas medidas de isolamento evitariam, portanto, esse caos na saúde, mas, consequentemente, elas têm um impacto na economia, porque a economia para de girar. O que parece ser a preocupação do presidente da República é sempre o aspecto econômico. E aqui eu acho interessante porque a gente vê que o governo manda sinais trocados. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, fala da gravidade do coronavírus, fala da importância do isolamento, fala que a gente deve experimentar um caos na saúde pública em abril, mas aí no dia seguinte o próprio presidente da República desmente o seu ministro da Saúde, dizendo que ele acha que não vai ter caos na saúde e continua insistindo nessa retórica de minimização do poder do vírus. O que me parece é que com essa política de sinais trocados, o Jair Bolsonaro mantém a retórica dele no sentido de que o vírus tem uma importância menor. E aí, no futuro, quando as pessoas estiverem experimentando... Então, vamos pensar, se der certo a política dos estados e a gente conseguir achatar a curva de disseminação do vírus, a percepção das pessoas sobre o impacto da doença vai ser menor, né? Porque a gente vai conseguir diluir isso no tempo. Então, as pessoas vão achar que o vírus ele não é
tão significativo, que o coronavírus não tem um impacto tão significativo na saúde, mas isso não vai ser porque o vírus é mais uma gripezinha, como disse o presidente da República, mas vai ser porque as medidas implementadas pelos governos foram eficazes. Só que ao manter essa retórica de minimização do poder do vírus, no futuro, quando as pessoas estiverem experimentando as consequências econômicas dessa crise que a gente vai enfrentar, o governo Jair Bolsonaro vai poder jogar a responsabilidade para os governadores dos estados, repetindo a retórica que ele adotou até aqui, no sentido de que eles estão aplicando um remédio em demasia e que, portanto, estão provocando um dano maior do que o vírus causaria sozinho se as medidas não fossem implementadas. Então, me parece uma postura que permite a ele se eximir de responsabilidade no futuro, porque, claro, liderança pressupõe responsabilidade. Aí, a partir do momento que ele não lidera, ele se exime da responsabilidade e consegue transferir para as outras pessoas, o que é uma conduta sistemática por parte do presidente da República. A gente vê aí um governo que joga muito a culpa no Congresso, joga muito a culpa na mídia, enfim, fica jogando a culpa em outros atores para eximir de responsabilidade o próprio chefe do Poder Executivo. Ok, esse é o argumento inicial, mas eu já volto a pergunta para você, Gabriela. Não é papel do presidente ter uma visão mais ampla sobre um problema real? Ele pensa além da saúde, ele pensa também na área econômica e em outros setores? Então, Gotino, eu acho que é o papel do presidente ter uma visão mais ampla, mas quando você diz mais ampla, ela pressupõe não ignorar o problema da saúde. Então, se a gente tivesse o governo agindo de forma consistente em relação aos problemas que serão enfrentados pela saúde e aos problemas que serão enfrentados na área econômica, eu não teria uma crítica a fazer, mas o que a gente vê é exatamente o inverso. São sinais trocados. Então, o Ministério da Saúde tem entrevista do ministro Mandetta falando, nós vamos experimentar o colapso do sistema público de saúde num dia, no dia seguinte o presidente da República desmente essa fala. O ministro da Saúde insiste em falar sobre a gravidade do vírus e o presidente da República insiste em dizer que não é tão grave assim. A gente acabou de ouvir a fala dele, ele diz o seguinte, que o pânico é mais grave que o vírus. Então, o que eu percebo eu acho que é uma estratégia, não sei se é uma estratégia consciente, enfim, mas eu percebo que no futuro será possível eu dizer para as pessoas, se a política dos governadores for bem sucedida, as pessoas vão perceber menos o impacto do coronavírus. E aqui, enfim, torcendo muito para isso acontecer. Só que elas vão sentir o impacto econômico, porque a gente já tem projeções que variam de menos 0,7% a menos 4,4%.